Olha, pelo menos uma boa notícia, o que acontece na Europa e acontece nos Estados Unidos, ao que tudo indica, está acontecendo aqui no país também, porque as novas internações por Covid-19 caíram aqui na Grande São Paulo e a média móvel é a menor desde o início de 2022. Quem traz os números é o repórter Marcelo Matos. As notícias são boas, Marcelo. Bom dia a você, Tiago, a Lívia Zanolini e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente uma boa notícia, como você disse, né? Um comportamento muito parecido aí lá com relação à África do Sul e também o Reino Unido. Então, nós estamos observando esse pico que aconteceu de fato em fevereiro. Havia expectativa, inclusive, do Ministério da Saúde para o início de março, uma desaceleração aí importante em relação aos casos de Covid-19. As internações aqui na Grande São Paulo, então, elas caíram. A média móvel de hospitalizações chegou a 307, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde aqui do estado de São Paulo. O início de janeiro nós tivemos 342, então houve aquele início da aceleração, de fato, das internações. E nós lembramos ainda que o pior momento, o momento mais agudo, né, da pandemia no Brasil, março, abril e maio, também os meses mais letais, infelizmente, nós chegamos a ter 1.819 hospitalizações por dia, então na média. Agora, essa queda, né, nós temos agora a verificação, ela começou depois que nós tivemos aquela queda acentuada, né, da segunda onda, e aí passou a existir, então, o avanço da Ômicron muito mais contagiosa, essa cepa do coronavírus. Então, a partir de dezembro de 2021, janeiro já de 2022, tivemos aquela aceleração, aquele momento em que também houve coincidência com a H3N2, a gripe, postos de saúde, rede privada também, as pessoas com muitos sintomas, houve um crescimento expressivo, as pessoas demoravam para conseguir fazer o teste de Covid, o teste para saber se era gripe ou não, toda aquela situação que vivemos, e a Ômicron chegou a ter uma média naquela oportunidade, 776 novas internações a partir de 28 de janeiro ali, momento muito agudo de fato, o início do ano. Agora, lembrando que sempre, né, o pior momento da pandemia foi abril de 2021 aqui no Brasil. Nós sabemos que naquele momento também a vacinação caminhava muito devagar ainda. 13 mil pessoas foram internadas num dia na UTI e 500 pessoas morreram até justamente por falta de leitos. Nesse caso, né, nós temos agora a vacina ao longo do final do ano, do segundo semestre do ano passado, esse início de ano, os especialistas garantem que a vacinação que avançou no país ajudou para que os casos fossem registrados com menor gravidade e também um menor volume de mortes, felizmente. E agora, só que nós tivemos problemas de leitos também, né? Houve eles foram desabilitados após a queda acentuada da Covid em 2021 e no final do ano, então, tivemos esse crescimento também. Houve, inclusive, reclamações por parte de governadores, prefeitos, cobrando o governo federal que garantiu que não haveria, então, falta de recursos e também novos leitos. Em relação às mortes, né, nós temos aqui no estado de São Paulo também uma leve queda, felizmente, né, uma consequência da outra. A média móvel nesse sábado atingiu 242 óbitos, menos 2% em relação aos últimos 14 dias, o que indica estabilidade aqui no estado de São Paulo, felizmente. E novos casos de Covid, o registro de 13 mil neste sábado, então, menos 8% também dentro do período de estabilidade. Tiago, como você disse, então, o comportamento da Ômicron aqui no Brasil, felizmente vai repetindo lá o comportamento da África do Sul, que nós tivemos a identificação dessa variante, depois o Reino Unido, e agora a expectativa mesmo no Ministério da Saúde para uma queda acentuada a partir de março, felizmente, né, Tiago? É isso, Marcelo. E só para esclarecer o nosso público, você traz os dados das internações, esses números mostrando uma queda, mas o número de mortes no geral no Brasil ainda é um número bastante grande, cerca de mil e pouco mais ou menos. Mas é bom lembrar que esse número de mortes reflete o que vinha acontecendo nas últimas semanas. São pessoas que foram internadas há 1, 2, 3 semanas e aí vem a consequência da morte. Então, se as internações estão caindo nesse momento, consequentemente, daqui a 2, 3 semanas, o número de mortes, a tendência é diminuir. É mais ou menos isso, né, Marcelo?
Exatamente, né, Tiago? Já começamos a sentir, então, essa questão, né? Quando há o menor volume de internações, como você bem disse, né? Na sequência, os 14 dias, então, nós observamos, então, essa queda também, felizmente, em relação às mortes. Há uma preocupação, nesse momento, dos especialistas, justamente na vacinação das crianças. Porque há públicos que já tomaram 3 doses da vacina e as crianças estão começando e há uma relutância. Aqui em São Paulo até vai avançando, capital, na casa de 80%, no estado também, mas muitos estados brasileiros há uma relutância na aplicação das doses em crianças, onde tivemos em vários estados aí um movimento para atrair as crianças para vacinação, os pais poderem levar, porque de fato aí também já existe um aumento em relação à hospitalização de crianças. Então, claro, a vacinação é fundamental nesse momento, segundo os especialistas, para evitar uma maior gravidade, e esse público dos jovens, adolescentes e crianças também deve ser vacinado. Tiago. Sem dúvida. Marcelo Matos com as informações do coronavírus aqui em São Paulo e também no país. Até mais tarde, você volta já com outros detalhes.